Aquele poderia ter sido um dia normal para o povo japonês, se não fosse uma série de trágicos acontecimentos que fariam do Japão o centro das atenções em um dos dias mais trágicos do século XXI. Uma tragédia que tirou a vida de milhares de pessoas e entrou para a história como um dos capítulos mais sombrios e dolorosos da trajetória da nação japonesa. Sejam muito bem-vindos, eu sou Guilherme Lima e hoje vou contar a história de Fukushima. Por favor, deixe o seu gostei para que mais pessoas conheçam a história de Fukushima e se inscrevam para ver mais vídeos como esse. A próxima história a ser contada será o desastre nuclear de Chernobyl. Se inscreva para não perder as próximas novidades e deixe nos comentários a sua sugestão para vídeos futuros. Às 2h52 no horário local do dia 11 de março de 2011, a Agência Meteorológica do Japão registrou um sismo de magnitude 9 graus na escala Richter, o equivalente à explosão de 193 milhões de toneladas de dinamite. O epicentro foi a 130 quilômetros da costa japonesa e 373 quilômetros da capital Tóquio. Imediatamente, o governo japonês emitiu milhares de alertas para a população através de emissoras de televisão e rádio, por e-mails e SMS. A mensagem era clara: uma catástrofe estava para acontecer e, a partir daquele momento, iria se salvar quem pudesse. O Japão se encontra no que os cientistas chamam de Círculo de Fogo do Pacífico, local de intensa atividade sísmica por ser o ponto de encontro de várias placas tectônicas. Por isso, a população está acostumada com pequenos terremotos que atingem o território japonês todos os dias. Mas aquele tremor era diferente. Muitas construções foram severamente danificadas. O poder do terremoto sacudiu com força edifícios de Tóquio. Alarmes foram disparados para avisar a população sobre o perigo que estavam correndo. Houve correria e gritaria. As linhas telefônicas ficaram bloqueadas. O trem-bala e o aeroporto ficaram temporariamente fechados. As autoridades pediram calma à população e que permanecessem no centro da cidade. Muitas famílias pegaram seus pertences e fugiram, mas outras preferiram ignorar o alerta de tsunami, pois pensavam que o pior já tinha passado. Infelizmente, essas pessoas estavam erradas. O poder do maremoto foi tão forte que o eixo da Terra foi deslocado 10 centímetros e a ilha de Honshu, a maior das ilhas japonesas, foi movimentada em mais de 2 metros. Aquele foi considerado o pior terremoto do Japão e o quarto maior da história. Mas o drama do povo japonês estava longe de acabar. A energia deslocada pelo maremoto foi o suficiente para gerar um tsunami, ondas gigantes com potencial destrutivo. O Japão rapidamente emitiu um alerta internacional de gravidade máxima. Até 10 países poderiam ser atingidos por ondas de até 10 metros de altura. Toda a costa japonesa foi evacuada. Pessoas em pânico corriam para o mais longe possível das praias, na esperança de fugir das ondas. Às 3h55, 40 minutos depois do abalo, uma onda de 10 metros de altura invadiu a cidade de Sendai, varrendo carros, inundando e destruindo vários edifícios à medida que ia para o interior da ilha. Há relatos de cidades inteiras destruídas, varridas do mapa, sem deixar qualquer vestígios de que havia uma cidade ali. Ferrovias, pontes e estradas foram destruídas. Pelo menos 80 edifícios pegaram fogo. Nas áreas rurais próximas, a parede de água varreu as frágeis casas de madeira como se fossem de papel, e em questão de minutos devorou centenas de hectares de plantação. Um grande incêndio atingiu uma cidade com mais de 74 mil habitantes, deixando prédios e casas em chamas.
Nos portos o cenário era desolador. A onda virou pelo menos 5 embarcações grandes. Algumas chegaram a ficar presas em árvores e ruínas do que até poucos minutos antes eram construções. Um navio com 100 pessoas a bordo chegou a ser virado e destruído ao ser atingido pelo tsunami, e um trem desapareceu enquanto fazia o seu percurso. Segundo as autoridades japonesas, houve mais de 9.000 desaparecidos e outros milhares ficaram feridos. Mais da metade do país ficou sem energia, mas depois os números chegaram a impressionantes: 15.894 mortos, 6.152 feridos e 2.562 pessoas que ainda estão desaparecidas. A paisagem foi totalmente modificada pela tragédia. 400.000 prédios e casas foram destruídos. Observem o antes e o depois nesta imagem. Apesar da grande distância, Filipinas, Havaí e Indonésia foram atingidos por ondas, mas não houve destruição. Como se já não bastasse toda essa catástrofe, os japoneses descobriram que nada é tão ruim que não possa piorar. A central nuclear de Fukushima 1, uma moderna usina de energia com 6 reatores nucleares, fazendo dela uma das 25 maiores centrais nucleares do mundo, foi severamente danificada no terremoto. O sistema de refrigeração do reator foi danificado quando as ondas destruíram a rede elétrica e as linhas de energia. As ondas de 13 a 15 metros superaram um paredão de 5 metros da usina, inundando os prédios de turbina aproximadamente às 3h41. Em casos de apagão, as usinas possuem um segundo sistema de refrigeração, movido a óleo diesel geralmente, mas em Fukushima, esse sistema ficou destruído depois que as ondas atingiram a usina. O reator é refrigerado através da circulação de água captada do Oceano Pacífico, através do combustível nuclear. As baterias não foram o suficiente para manter o fluxo de água para a refrigeração. O corte de energia causado pelo tsunami impediu que os danos fossem reparados, permitindo que o combustível nuclear continuasse a aquecer, possivelmente chegando na casa dos 1.800 graus Celsius, aumentando a pressão até 2 vezes o normal. O acidente era inevitável. Os reatores entraram em colapso. A pressão somada ao hidrogênio inflamável gerado pela vaporização da água causou explosões que derreteram 3 dos 6 reatores, liberando na atmosfera um material radioativo. – 80.000 pessoas foram evacuadas em um raio de 20 quilômetros da usina. Essa é a foto do centro deserto de uma cidade próxima da usina de Fukushima. Foram encontrados césio-131 e 137, junto de iodo 131, que são compostos radioativos nas regiões próximas na mesma proporção que encontradas nos arredores da usina nuclear de Chernobyl, após o desastre de 1986. Alimentos produzidos na região foram proibidos de serem vendidos e a água ficou contaminada. Plutônio foi encontrado no solo nas proximidades de Fukushima. Os níveis de radiação aumentaram muito em Tóquio e em várias cidades japonesas. O desastre tem sido motivo de tensão na comunidade internacional. O governo japonês é criticado por não ter uma postura transparente para com o público. Especialistas dizem que uma força de trabalho de centenas ou milhares de pessoas levariam décadas para limpar toda a área afetada pela radiação. A cidade de Fukushima sofreu escassez de água, combustível e alimentos. Os ventos e as chuvas traziam material nuclear para a cidade. Diariamente, é usado um grande volume de água para refrigerar os reatores da usina, que foram desativados após o acidente. Em contato com o combustível,
a água se torna altamente radiativa e precisa ser armazenada em grandes tanques para passar por um processo de purificação. Mais de 400 toneladas de água radioativa são produzidas por dia em Fukushima. Em 2013, quase 2 anos após o acidente, foi descoberto várias rachaduras nos tanques que armazenam essa água. Havia a possibilidade de todo aquele volume de material nuclear vazar para o Oceano Pacífico, colocando em estado de emergência todo o complexo de Fukushima. Se toda aquela água vazar para o oceano, os resultados seriam catastróficos, pois a radiação afetaria toda a vida marinha. A pesca se tornaria uma atividade perigosa porque os peixes estariam contaminados. As correntes marítimas iriam espalhar o material nuclear por todo o globo terrestre. Se isso acontecer, teríamos um desastre de proporções muito maiores que o de Chernobyl. A empresa responsável pela usina admitiu que pelo menos 300 toneladas de água vazaram para o oceano. Para evitar maiores danos, o governo estuda congelar o solo ao redor da usina para impedir que a água radioativa entre em contato com o oceano. Está planejando a construção de mais barreiras de concreto junto ao mar para evitar futuros vazamentos. Governos de vários países de diversas partes do mundo oferecem solidariedade ao povo japonês. Em alguns casos, auxiliam diretamente o país para minimizar os efeitos daquela tragédia. O terremoto e o tsunami destruíram o lar de milhares de pessoas e ceifaram a vida de outras milhares. Apenas uma morte foi registrada como consequência direta do vazamento nuclear de Fukushima. Trata-se de um operário que morreu pouco depois da explosão dos reatores, vítimas de severas queimaduras causadas pela radiação. Houve mais de 1.000 mortes registradas por doenças que poderiam ter sido causadas pela radiação. A maioria eram idosos que viviam perto da usina. Ainda hoje, algumas pessoas se recusam a abandonar seus lares nas proximidades de Fukushima. Convivem constantemente com o risco que a radioatividade representa para suas vidas. O relatório de uma organização não governamental concluiu que, apesar do acidente ter sido desencadeado por desastres ambientais que estavam fora do controle humano, as falhas no sistema de refrigeração e a explosão dos reatores poderia sim ter sido evitada. Mesmo sabendo dos riscos de terremoto e tsunamis, a usina foi construída justamente ali. O acidente causado por uma mistura de desastres naturais, falha elétrica e falha humana. O vazamento nuclear poderia ter sido evitado. Para evitar novas tragédias, o governo do Japão tomou uma decisão radical. Decidiu fechar todas as usinas nucleares do país. A maior parte da energia produzida no Japão vem das usinas nucleares, mas o governo está decidido a buscar alternativas mais seguras. Um estudo apontou que mais de 10.000 pessoas morreram por doenças associadas ao frio, porque não tinham mais como manter seus aquecedores ligados, graças ao desligamento das usinas e o racionamento de energia causados pela tragédia de Fukushima. Todos os anos, no dia 11 de março, japoneses lançam flores ao mar e fazem silêncio em memória às vítimas daquela tragédia. As casas e edifícios foram reconstruídos, as ondas retornaram para o mar e o povo japonês relembra uma tragédia que jamais irão esquecer.